Graça e paz, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Gostaria de convidar todos os irmãos, toda a igreja, para que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e que todos juntos, em uma só voz, prestando atenção no texto, nós possamos fazer a leitura do verso 12 ao verso 25. Atos 23, 12 ao 25. Vamos todos juntos? Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juravam que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sobre pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chama-me, pedi-me que trouxeste à tua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te amanhã. Apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sobre anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar pela mensagem dessa noite e por essa reunião. Querido Senhor, nessa noite nós estamos aqui. Senhor, de maneira humilde e simples, queremos te pedir perdão se fizemos algo que não agradou os teus olhos. Senhor, venha nos perdoar. Nós somos falhos, somos pecadores, carecemos da tua graça e da tua infinita misericórdia. Por isso, Senhor, se faça presente em nosso meio. Nós queremos a tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, nos apresente qual é a conduta que precisamos ter para recebermos a tua presença. Porque sabemos que tu és um Deus santo e requer santidade de cada um de nós. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos capacita, nos traga olhos espirituais para entendermos as coisas espirituais. Não nos permita, Senhor, ficar somente olhando para as coisas humanas, mas que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Tire do nosso coração toda hipocrisia, toda falsidade. Tira de nós, Senhor, toda distração, tudo aquilo que vem roubar o lugar do Senhor.
Desde já no nome que está acima de todo nome, nós repreendemos qualquer ação contrária a esta reunião, para que Satanás, os principados e potestades temam e tremam escutar o nome do Altíssimo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Por isso, Senhor, seja com essa reunião, seja com essa palavra, nos conduza aquilo que o Senhor quer nos conduzir, segundo estas palavras sopradas pelo Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, amados irmãos, todos os finais de semana nós temos exposto o livro de Atos dos Apóstolos. E neste final de semana, nós daremos continuidade à exposição bíblica do livro de Atos. Mas antes de nós darmos início ao texto lido, apresentado dessa noite, vamos contextualizar os irmãos de onde nós paramos. E na semana passada, eu creio que todos nós aqui presentes fomos ajudados pelo irmão Sérgio, que nos mostrou o apóstolo Paulo perante o sinédrio judaico. Paulo estava perante o sinédrio, sendo interrogado, sendo julgado. Então Paulo ele inicia a sua autodefesa, a sua defesa, dizendo que ele tem vivido com uma boa conduta e com uma consciência limpa e boa perante o nosso Deus. E diz a Bíblia então que surge um homem chamado Ananias, o sumo sacerdote, que ao escutar as palavras do apóstolo Paulo falando da sua boa conduta e sua boa consciência, não gosta. Então solicita aqueles que estão ao seu lado para que golpeassem a boca de Paulo, para que dessem um murro e ferissem Paulo. Então Paulo é agredido, Paulo é golpeado de maneira injusta. Então o apóstolo Paulo ele repreende o sumo sacerdote Ananias, dizendo que Deus haveria de puni-lo. E não somente isso, o chama de parede branqueada. Em outras palavras, Paulo está o chamando de hipócrita, de um homem que prega uma coisa, mas tem uma vida diferente daquilo que prega, de um homem hipócrita, de um homem falso. Semelhante àquilo que o nosso Senhor disse aos fariseus, chamando eles de hipócritas, de sepulcros caiados, pois viviam uma vida de aparência. O seu exterior era bonito, branco, mas o seu interior era podre e cheirava mal. Então, Paulo chama aquele sumo sacerdote de hipócrita, porque a lei dizia que não poderia agredir alguém, e o sumo sacerdote, para os judeus, era a representação de Deus na terra. Mas aquele homem, então, solicita que agridam Paulo, contradizendo tudo aquilo que estava na lei de Moisés. Logo, era um homem hipócrita. Não era um homem que seguia a lei de Moisés, e aquele julgamento no sinédrio judaico era baseado na lei. Então, este homem que deveria dar exemplo já está dando mau testemunho. Então este homem era um hipócrita. Então os judeus que estão presentes no sinédrio judaico, escutando a repreensão do apóstolo Paulo, então eles fazem uma pergunta ao apóstolo Paulo, dizendo a ele: você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? Paulo então responde essa pergunta dizendo: eu ao menos sabia que este homem era sumo sacerdote de Deus. E assim está escrito, ou seja, ele cita ainda a lei de Moisés: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então, ao escutar isso, Paulo, ele olha o seu auditório, ele olha o seu público, ele olha o contexto e o texto, o qual ele está inserido no sinédrio judaico. E ao ver qual é o contexto que ele está inserido, ele faz uma leitura que ali há dois grupos de pessoas: há os fariseus e há os saduceus. E Paulo entende que entre esses dois grupos há um grande problema teológico entre eles.
Porque os fariseus, eles acreditam nos anjos, nos demônios e na ressurreição dos mortos. Já os saduceus são aqueles que negligenciam o mundo espiritual, que não acreditam em anjos, não acreditam em demônios, não acreditam nas astutas ciladas de Satanás e não acreditam na ressurreição dos mortos. Logo, eles não criam que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Então, há um grande problema entre eles e que Paulo faz a leitura correta. Então, entendendo estas coisas, Paulo solicita a palavra. E Paulo diz então: irmãos, varões, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eu sou fariseu, filho de fariseus. Então, o apóstolo Paulo, além de dizer isso, ele diz: vocês estão me julgando pela esperança e pela ressurreição dos mortos? Ou seja, eu estou sendo julgado por pregar a esperança e crer na ressurreição dos mortos, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É isso que consiste esse julgamento? Então diz o texto que os judeus que ali estavam, os escribas das parte dos fariseus, eles ficam ao lado de Paulo, pois eles também acreditam na ressurreição. Então eles falam: olha, se esse homem tem pregado sobre a esperança e sobre a ressurreição dos mortos, nós também acreditamos nisso. Não vemos problema nenhum. Esse homem não é culpado, não vemos culpa nesse homem, porque também nós acreditamos naquilo que ele tem pregado. Então nós não vamos julgar o apóstolo Paulo por isso. Se o julgamento é a respeito da esperança e da ressurreição dos mortos, nós não concordamos. Então diz o texto que ao escutar isso, os ânimos então se afloram. Há uma grande gritaria no sinédrio. Os saduceus ficam furiosos, os judeus ficam furiosos. Então o comandante que está ali percebe que Paulo seria trucidado, que talvez Paulo seria agredido e morto ali perante o sinédrio. Então este homem, este comandante, solicita que Paulo retorne em segurança, escoltado pelos romanos, de volta à fortaleza de Antônia. Então nós vimos semana passada, no verso 11, o verso que talvez foi o ponto-chave da mensagem do final de semana passado, que na noite seguinte, ou seja, na noite seguinte dos fatos, do sinédrio, do problema, da divisão entre fariseus e saduceus, na noite seguinte, ou seja, passou-se o dia todo, onde Paulo foi agredido, foi injuriado, perseguido. Não foi no mesmo dia, não foi no seu tempo, não foi na hora que Paulo queria, mas foi na noite seguinte, que diz o texto que o nosso Senhor Jesus Cristo então aparece ao lado de Paulo. Aparece ao lado de Paulo dizendo: coragem, Paulo, coragem. Porque do mesmo modo que testemunhastes, que pregastes, que apontastes de mim em Jerusalém, importa também que faças em Roma, que pregue de mim em Roma, que fale de mim em Roma, que exalte o meu nome em Roma, que aponte para mim em Roma, Paulo. Aleluia. É isso que o nosso Senhor Jesus aparece a Paulo, para encorajá-lo. Como estava o apóstolo Paulo? Passando por várias perseguições, injúrias, agressões injustas. Como que eu e você talvez estaríamos na situação de Paulo? Paulo está preso numa fortaleza, sabendo que a sua vida corre risco, sabendo que havia sido profetizado antes pelo profeta Ágabo, que ele seria preso em Jerusalém. Este homem, assim como eu e você, porque somos homens, estava desencorajado. Faltava talvez coragem naquele momento ao apóstolo Paulo, assim como falta coragem para mim e para você, muitas vezes da nossa vida.
Paulo está desencorajado, talvez Paulo não encontra neste momento saída. Está preso talvez num labirinto, o qual está andando em círculo e não encontra saída. Na noite, talvez mais escura, mais temerosa, o Senhor aparece a Paulo. Mas esse Senhor que aparece a Paulo também é o mesmo Senhor que aparece a mim e você na noite mais escura. Quando eu e você não encontramos saída. Quando estamos rodando e não encontramos a saída, é Ele quem abre a porta. É Ele quem traz a solução, é Ele que traz a coragem para você e eu perseverarmos. Aleluia. Mas essa coragem, sinto lhe informar, não vem de pessoas. Essa coragem não vem do saldo da sua conta bancária. Essa coragem não vem de um líder religioso. Essa coragem vem única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Procurar essa coragem em outras coisas é andar num labirinto sem saída. Mas quando eu e você depositamos as nossas causas e a coragem que precisamos no Senhor, Ele abre uma porta, Ele abre uma saída. Então eu e você precisamos depositar a nossa coragem no Senhor, no seu Salvador. Porque somente Ele pode dizer: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É Ele que nos alivia quando estamos passando por turbulências, quando talvez estamos sendo perseguidos ou quando não encontramos saída. É o Senhor que fez os céus, a terra. Esse é o poder do nosso Senhor. Então o Senhor aparece à noite a Paulo e diz: coragem, Paulo. Então, dito isso, entrando no texto que nós lemos dessa noite, o verso 12 vem dizer o seguinte: que na manhã então do dia seguinte, eis que surgem então os judeus. E esses judeus estão tomados por ódio. Esses judeus estão conspirando, estão tramando contra a vida do apóstolo Paulo. Esses judeus fazem um juramento entre eles sobre anátema. O que significa isso? Sobre maldição. Que não comeriam e nem beberiam até que o apóstolo Paulo fosse morto. Em outras palavras, nós não vamos comer, nós não vamos beber, e que a ira de Deus caia sobre nós, que nós sejamos malditos, se nós não matarmos o apóstolo Paulo. É isso que consistia essa conspiração contra o apóstolo Paulo. Eles acreditavam que estavam fazendo o correto, o certo. Que Deus nos amaldiçoe se nós não matarmos o apóstolo Paulo, um servo de Deus, que estava levando o evangelho, que estava levantando igrejas, que estava curando aqueles que precisavam ser curados. Então eles tramavam, conspiravam contra isso. Na noite anterior, o Senhor dizia para Paulo: coragem, Paulo. Coragem para o quê? Para amanhã do dia seguinte. Porque iriam tramar contra a sua vida. Porque iriam conspirar contra a sua pessoa. Por isso Paulo precisava de coragem. Mas ao mesmo tempo que nós vemos tudo isso, eu chamo a sua atenção essa noite porque na noite do dia anterior, eu e você vemos a atuação de quem? Do nosso Senhor. O Senhor atuando, encorajando, confortando, consolando o apóstolo Paulo. Mas na manhã do dia seguinte, eu e você podemos ver a atuação de Satanás e dos principados e potestades contra a vida do apóstolo Paulo. Se à noite eu e você vemos a atuação do Senhor, de manhã nós vemos a atuação de Satanás contra um servo de Deus.
Mas não para por aí. Porque se nós olharmos para o texto, nós vemos qual é a vontade de Deus para a vida do apóstolo Paulo. Qual é a vontade de Deus para a vida do apóstolo Paulo? Que da mesma maneira que pregaste em Jerusalém, também faças em Roma. Também pregue em Roma. Vá até Roma, Paulo, e fale de mim como você tem falado em Jerusalém. Esse é o desejo, o objetivo e o propósito de Deus na vida de Paulo. Mas ao mesmo tempo que eu e você podemos ver o desejo, o propósito de Deus na vida de Paulo, eu e você e todos nós também podemos ver qual é o desejo e o propósito de Satanás na vida de Paulo. E eu pergunto para você, qual é o desejo de Satanás na vida de Paulo? Que Paulo fosse morto. Que Paulo fosse silenciado, que Paulo fosse calado e não levasse o Evangelho de Jesus Cristo para Roma. Então, se Deus tem os seus desejos, os seus propósitos para a vida de Paulo, Satanás também tem os seus desejos e os seus propósitos na vida de Paulo. Isso nos mostra algo importante, que eu e você precisamos ter ciência, já que somos cristãos. Da mesma maneira que Deus tem seus desejos e seus propósitos e os seus planos nas nossas vidas, Satanás, os principados e potestades, também têm desejos, propósitos e planos para a nossa vida. Isso é algo que tem que ficar claro para cada um de nós. E qual é o desejo de Satanás, dos principados e potestades na nossa vida, assim como na vida de Paulo? Fazer com que eu e você não consigamos fazer o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, se nós temos um propósito, que Deus tem um propósito nas nossas vidas, o interesse de Satanás é que eu e você não consigamos executar o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém. Ele quer nos minar. O objetivo dele é fazer você fracassar, você desistir. O objetivo dele é fazer com que você não encontre coragem, com que você peque, caia em pecado, para que você não seja mais um instrumento útil para a vontade que Deus tem na sua vida. Esse é o objetivo de Satanás nas nossas vidas. Porque Deus tem um objetivo claro para nós, mas o objetivo dele é estragar e frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. E eu e você precisamos entender isso. Mas é triste dizer, porque há muitos cristãos por aí, e talvez pode ser eu e você, que somos cristãos saduceus. Cristãos que negligenciam o mundo espiritual, que não acreditam nas ações do mundo espiritual, nas astutas ciladas do inimigo. Somos aqueles que humanizamos tudo e encontramos respostas lógicas para tudo. E não temos discernimento espiritual daquilo que é humano e daquilo que é espiritual. Se somos cristãos saduceus, que não cremos naquilo que é espiritual, fica até uma pergunta para nós: será que de fato somos cristãos? Porque este livro aqui é um livro espiritual, fala de coisas espirituais. E se o cristão é pautado e baseado por um livro que é de regra e de conduta de um cristão, que é a Bíblia, e fala de coisas espirituais, talvez nós não acreditamos na Bíblia, que é um livro espiritual. Será que somos cristãos saduceus? Que banalizamos o que ocorre no mundo espiritual e encontramos saídas humanas e humanizamos tudo em todas as circunstâncias? E eu não estou aqui dizendo que você também deve espiritualizar tudo. Precisa haver o que? Um equilíbrio. Mas precisa, mais do que isso, ter um discernimento daquilo que é espiritual.
Porque este livro aqui diz que eu e você não estamos em guerra com carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, que são seres que habitam aonde? Regiões celestes, espiritual. Então a sua guerra não é humana, é espiritual. Para de humanizar. Porque o objetivo dele também na sua vida é fazer com que você não conheça as suas artimanhas. Porque se você não acredita nele, nas suas artimanhas e que tem algo espiritual, ele faz o que quer com você. Porque você não acredita, é muito fácil te enganar, te fazer de bobo. Então nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Não estamos congregando? Sim. E qual é o objetivo de congregarmos? Não é adorar o Senhor? Amém. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, algo espiritual. Então nós estamos aqui, não é humanamente somente isso daqui que estamos. Você não está aqui humanamente apenas para ficar sentado, cantando, escutando mensagem. Há algo espiritual por trás e você precisa ter os seus olhos abertos a isso. Aleluia. Mas não é só isso. Há uma guerra espiritual também para que esta reunião não aconteça. Para que você não venha a essa reunião. Há uma guerra espiritual. Quantos de nós passamos o sábado de maneira maravilhosa, tranquilos, fazendo tudo o que queremos, mas das 5 horas, 5:30 da tarde, 6 horas, começa a bater um cansaço, começa a bater um sono, uma preguiça, e aí vem dardos na nossa mente que talvez sejam legítimos. Trabalhei a semana toda, acordei cedo a semana toda, eu acho que faz mal descansar agora não. Será que é humano? Será que você está humanizando isso? Será que você não está enxergando que tem algo espiritual por trás? Ou talvez você está aqui na reunião da igreja. Você venceu essa primeira batalha, que é vir para a reunião. Então você fica frouxo. Eu venci a guerra. Pelo contrário, a guerra continua. Você está na reunião. Mas a pergunta é: como que eu estou na reunião? Eu estou na reunião desfocado? Porque o objetivo dele é que você não venha. Mas já que você veio para a reunião, o objetivo dele é fazer com que você não tenha foco na reunião. Que você não preste atenção na reunião. Será que você já acordou para isso? Que o objetivo dele é desfocar você, é levantar distrações para que você perca o foco na pessoa de Jesus Cristo. Porque se você veio aqui para adorá-lo e vê-lo e louvar ao Senhor, por que você está prestando atenção em outras coisas e não nele? Será que é humano isso? Ou será que tem algo espiritual por trás? Será que eu e você estamos aqui na reunião da igreja, estamos aqui sem foco, porque ele tirou o nosso foco, estamos sendo induzidos por Satanás a perder o nosso foco, mas não para por aí. Nós precisamos cutucar o irmão do lado para tirar o foco dele também. Então a gente precisa conversar, tem essa necessidade de conversa ao longo da reunião. Será que é humano isso? Será que não tem algo espiritual por trás? Às vezes a gente fica mudo, calado o dia todo, mas na hora da reunião, que vontade de dar uma palestra, de conversar. Ou talvez a gente não bebe água o dia todo, mas no horário da reunião, que sede, vontade de tomar 2 litros de água na reunião. É toda hora levantando para beber água. Será que é humano isso?
Ou tem algo espiritual por trás? Ou talvez a vontade de ir no banheiro 5, 10, 15 vezes, sendo que durante o dia talvez fomos 3, 2, mas na reunião dá uma vontade de ir no banheiro. Será que nós já acordamos para isso, para entendermos que tem algo espiritual por trás também? Que não é tudo humano? Ou talvez estamos nas reuniões da igreja e de repente dá um sono na gente. É um sono que a gente não consegue se conter. Quem já passou por isso? Eu estou falando isso para mim primeiramente, eu já passei por isso. E aí eu saio da reunião, eu fico até as 3, 4 vendo série e filme. É humano isso? Tem algo espiritual por trás? Então precisamos acordar para entender o que eu e você estamos fazendo nas nossas reuniões. Às vezes a reunião começa, às vezes os irmãos estão orando, mas eu preciso sair do meu lugar para ir lá no fundo cumprimentar o irmão que chegou, trazendo distrações para os irmãos perder o foco em Cristo Jesus, e você passa seu foco, você está roubando o lugar do Senhor na reunião. Ou talvez ficamos pingando de lugar em lugar na reunião, distraindo. Há algo espiritual por trás, irmãos, e eu e você precisamos acordar, porque senão a esfera da reunião não anda, não avança, nós não vamos agradar o nosso Senhor desta maneira. Dito isso, amados irmãos, continuando o texto, nós vemos que toda essa trama, que toda essa conspiração contra o apóstolo Paulo consistia em 40 homens. Muito provavelmente os saduceus também entraram no grupo dos judeus e tramavam e conspiravam contra o apóstolo Paulo, já que eles não concordaram com os fariseus no templo. Eles tentaram de diversas maneiras contra a vida do apóstolo Paulo. Foi no templo mentindo, dizendo que ele estava levando gentios para dentro do templo, pois viram ele com Trófimo, não no templo, mas na cidade. Não conseguiram. Então levaram para o sinédrio judaico para matá-lo, para calá-lo, mas houve 2 grupos, fariseus e saduceus, que impediram que algo acontecesse na sua vida. Então tentaram de todas as maneiras. Então estes homens, influenciados por Satanás, estes homens tramaram, 40 homens, e pensaram o seguinte: já que tentamos matá-lo de diversas maneiras, de diversas formas e nada dá certo, vamos então fazer do nosso jeito. Vamos jurar que não comeremos, nem beberemos, sobre maldição, até que o apóstolo Paulo seja morto. Então diz o texto no verso 14, que então eles procuram as autoridades judaicas. E eu gostaria que os irmãos lessem para mim todos juntos o verso 14, por gentileza. Estes, indo ver os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, juramos sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Então nós vemos que eles procuraram os principais. Quem são esses? Os sacerdotes e os anciãos, para contar toda a trama, toda a conspiração. Olha, já que vocês são autoridades e gozam de prestígio e têm contatos, nós vamos contar o que tem no nosso coração, nosso desejo. Nós fizemos um juramento, um pacto entre nós de não comer, nem beber, sobre pena de maldição, que Deus nos puna, recaia a sua ira sobre nós, até que Paulo seja morto. Então vocês que têm contatos, chamem o conselho, chamem as autoridades e peça para que Paulo retorne ao sinédrio judaico, porque nós precisamos inquiri-lo, fazer mais perguntas acerca da sua vida, da sua conduta, precisamos entender mais coisas.
Mas a verdade é que não queremos entender nada, não queremos saber de nada de Paulo. O nosso desejo é que vocês peçam ao comandante para levá-lo, sob o pretexto de inquirirmos, de perguntarmos, mas na verdade é que, com a autorização do comandante, quando ele vir por Sinédrio, nós vamos armar uma emboscada para Paulo. 40 homens estarão preparados para entrar em conflito contra os guardas e contra Paulo até que ele morra. É isso que consiste o nosso desejo, a nossa vontade. Então eles contam para as autoridades isso. Então eles contam qual era a trama, qual era o desejo, qual era a influência dos seus corações influenciados por coisas espirituais que não vêm de Deus, mas vêm de Satanás. Então, o verso 16, eu novamente peço para que vocês todos leiam. Aqui eu e você veremos a providência divina na vida do apóstolo Paulo. Leiam todos, por gentileza, o verso 16. Mas filho da errante Paulo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então aqui eu e você vemos uma providência divina improvável. Talvez você esteja se perguntando, puxa, eu nem sabia que Paulo tinha irmã, que dirá sobrinho? Então nós vemos que alguém improvável aparece. A providência divina, ela é improvável, porque provavelmente nós estaríamos esperando aparecer quem aqui? Talvez Timóteo, talvez Silas, talvez Aristarco, ou talvez Lucas, que está narrando os fatos. Mas o Espírito Santo quis que quem aparecesse? O sobrinho de Paulo. Uma provisão improvável. E eu pergunto para cada um de nós, não é assim também na nossa vida? Muitas vezes estamos passando por situações, tribulações, incertezas, ansiedades, momentos angustiantes também que não encontramos saída. Eis que de repente, algo improvável acontece. Algo sem explicação surge e resolve o nosso problema. E aparece como uma saída para o nosso problema. A Bíblia não registra, não dá foco na vida de Paulo. Não fala sobre a sua vida, família. Mas o Espírito Santo quis colocar aqui para mim, para você, para todos nós, o seu sobrinho aparecendo. É ou não é improvável? É ou não é a mão do nosso Deus? Levantando o seu sobrinho para trazer uma providência ao meio ao caos. Ao meio, alguém, Paulo, que precisava de uma saída. Então o seu sobrinho aparece, escuta toda a trama, toda a conspiração dos 40 homens contra a vida de Paulo. E o que este jovem faz então? Diz o texto que ele então vai até a fortaleza de Antônia para contar todos os fatos acerca da conspiração contra o apóstolo Paulo. Então ele conta, ele relata dos 40 judeus, ele relata acerca que eles estão conspirando sobre pena de maldição, que eles estão sem comer e sem beber até que Paulo morra. Então ele conta a Paulo. E diz o texto então que Paulo, escutando todas essas coisas, solicita que o seu sobrinho procure um dos centuriões que ali estavam e conte ao centurião, para que o centurião leve todas essas informações privilegiadas até a sala do comandante. Então o centurião aparece, o sobrinho de Paulo conta tudo aquilo que os judeus estavam tramando ao centurião. Então diz o texto que o centurião pega a mão do sobrinho de Paulo e o leva até a presença do comandante, contando os fatos. Mas eu chamo a sua atenção à ação de Paulo, porque Paulo, ele age, ele não fica de braço cruzado. Na noite seguinte, que ele estava desencorajado, que precisava de um encorajamento e um conforto,
Deus não aparece, o Senhor não aparece apenas para trazer coragem a Paulo, mas também conforto ao seu coração. Porque Paulo faltava coragem, mas também Paulo estava com medo que não vivesse, porque a sua vida estava correndo risco. Mas na frase do Senhor a Paulo, nós vemos não somente o encorajamento, mas um conforto, dizendo o seguinte: Paulo, importa que vás a Roma. Então significa o quê? Significa que, Paulo, você não vai morrer em Jerusalém. Você vai para Roma. Então, tudo isso que você está passando, Paulo, aqui, mesmo que tenha 40 homens, não é o seu fim, Paulo. Então, Paulo sabia que ali em Jerusalém não era o seu fim, pois Deus queria que ele fosse para Roma. Então, traz conforto para Paulo. Então, Paulo, quando escuta que há uma trama, que há uma conspiração de 40 homens contra a sua vida, o que Paulo poderia ter feito? Braços cruzados, o Senhor apareceu, o Senhor disse que eu vou sair daqui, que eu vou para Roma, faça nada. Sobrinho, não precisa fazer nada, não conte nada. O Senhor está à frente de todas as coisas. E de fato Ele está à frente de todas as coisas. Não à toa que levantou o seu sobrinho. Mas Paulo podia ter ficado de braços cruzados, feito nada. Mas esse homem não fica de braços cruzados na sua zona de conforto, não. Este homem pede que o seu sobrinho vá até o centurião e conte, e fale, relate os fatos, mostrando para mim e para você que há coisas que eu e você precisamos fazer. Não é cruzar o braço e ficar esperando as coisas caírem no seu colo. Há coisas que eu e você precisamos agir também. Paulo, ele age, ele tem uma ação, vai e conte. Então o seu sobrinho vai na sala do comandante, e o comandante fala ao sobrinho. Mas antes o centurião avisa: esse rapaz aqui está vindo a mando do preso Paulo e ele tem algo para lhe dizer. Então o comandante fala ao sobrinho de Paulo: fale, diga o que você tem para me contar. Então o sobrinho de Paulo relata: olha, eu escutei uma conspiração, há 40 judeus que sobre anátema, sobre maldição, juraram não comer nem beber até que o preso Paulo fosse morto. E olha, eles vão solicitar para você que você autorize Paulo a retornar ao Sinédrio, porque eles vão dizer que querem perguntar mais coisas a respeito da vida de Paulo, mas eles não querem. Eles querem apenas a sua autorização, porque no meio do caminho há uma emboscada de 40 homens que vão matar o apóstolo Paulo. Então, o comandante, incrédulo, não crente, não salvo, é usado por Deus. Aleluia. Deus, ele usa quem ele quer. Amém. Na hora que ele quer. Ele não usa pessoas de uma igreja, de um ministério, de um lugar. Se ele tiver que usar um incrédulo, ele usa, porque ele é Deus. Amém. E quem é eu e você para dizermos contra isso? Ninguém. Então ele usa o comandante que entende e diz o seguinte: chama 2 centuriões para mim. Se despede do rapaz e ainda pede confidencialidade. Não conta para ninguém, porque se sair contando, vazando esses fatos, esse rapaz também vai correr risco de vida. Então chame 2 centuriões e prepara o quê? 200 soldados, 70 cavalarias e 200 lanceiros, para que escoltem o apóstolo Paulo até Cesareia. E ainda levantem alguns animais para que esse homem não vá andando, mas ele vai montado, porque não é para correr risco. Olha o que esse comandante faz. E eu preciso destacar algo importante para você essa noite. Qual era o poder do inimigo contra Paulo? 40 homens. Qual é o poder de Deus com o seu servo? 470 homens ao todo. Mesmo que o inimigo se levante contra o seu servo, contra eu e você, o poder do nosso Deus é infinitamente maior contra o inimigo de Deus. 470 homens versus 40 homens. Nós vemos o poder do nosso Deus.
O nosso Deus, ele é maior. Mas há um segredo aqui, contra a vida do seu servo. Aleluia. Pergunto para você, você tem sido um servo ou uma serva de Deus? Aleluia. Tem servido o Senhor? Amém. Tem se preocupado com as suas coisas? Para de fato ser servo do Senhor? Nós precisamos ser servos do Senhor. Fomos chamados para ser suas testemunhas, seus discípulos. Que o Senhor, ele possa ter misericórdia de cada um de nós. Amém. Que nós possamos entender que há coisas humanas e há coisas espirituais. Sim. Entender que estamos aqui e o fato de estarmos aqui não é meramente estar de corpo, mas é dar o nosso melhor a quem merece. Aleluia. No seu louvor, dê o seu melhor. Na oração, dê o seu melhor. No seu serviço, dê o seu melhor. Enquanto você está aqui louvando, escutando, dê o seu melhor. Não é para as pessoas verem o que você faz, mas é para Cristo ver o que você está fazendo. Será que de fato, se Jesus Cristo estivesse fisicamente aqui, faríamos a metade do que fazemos? Eu creio que não. Eu creio que eu não faria a metade do que eu faço. Mas Jesus Cristo está aqui, não fisicamente, mas Ele está em nosso meio. Aleluia. E o fato dele estar aqui requer conduta santa. Eu e você não podemos ser aqueles que trazem às reuniões desordem, sendo que a tua palavra, a palavra de Deus, pede decência e ordem nas reuniões da igreja. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para entender que o que estamos fazendo agora não é somente algo humano, mas algo espiritual, e que tudo conspira para que nada aqui dê certo. E que esse erro, se venha acontecer, não parta de nós, mas que nós estejamos cheios do poder do Espírito Santo. Porque se cheios do poder do Espírito Santo e com a presença do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Ninguém pode ir contra o nosso Deus. Enquanto vem com 40 homens, Deus vem com 470 soldados. Jesus Cristo é nosso Senhor. Eu entrego a reunião para os irmãos compartilharem em pequenos grupos.